Olá, amigos da Rede Opinião TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa que é feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. A cada programa sempre procuramos trazer novidades na área da saúde, tratamento, enfim, dicas diversas que você que está em casa pode estar acompanhando, aprendendo e, claro, melhorando a sua qualidade de vida. Está conosco hoje já um convidado que de outras vezes esteve aqui conosco, o Dr. Francisco Gonzaga, ginecologista. Ele hoje atua aqui em Araras muito na área da tratamento da infertilidade conjugal, e nós vamos estar falando alguma coisa sobre isso. Mas o assunto específico hoje nós vamos falar sobre hormônios, né? O que é hormônio? O hormônio feminino, o hormônio masculino, a questão da terapia, antigamente falava terapia de reposição hormonal, e hoje mudou um pouquinho esse conceito, e é com ele que nós vamos estar conversando hoje. Você que está em casa, você que é casado, não tem filhos ainda, está preocupado porque o marido às vezes tem algum problema, ou é a esposa, tudo isso nós vamos estar abordando hoje aqui com o Dr. Francisco Gonzaga. Francisco, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui conosco. Eliseu, eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui. Ok. Francisco, então vamos, sem maiores delongas, entrar no assunto. O hormônio, né? Vamos primeiro dar essa introdução, né, no assunto. O que é hormônio, né, no organismo do ser humano? Os hormônios são extremamente importantes, tanto para os homens quanto para as mulheres. Eles são produzidos através da molécula do colesterol, né, aquela mesma em que a gente está sempre tentando lutar, baixar, brigar, mas ele é importante para produzir os hormônios. Né? Nos homens e nas mulheres, eles têm uma série de atividades diferentes. Todas as células do organismo têm receptores para os hormônios. Então, nós não viveríamos sem os hormônios. Em fases diferentes das nossas vidas, nós temos hormônios diferentes. As mulheres, por exemplo, elas têm uma grande quantidade de estradiol, que é o hormônio feminino. Os homens, ao contrário, têm uma quantidade muito grande de testosterona, né? Mas as mulheres têm testosteronas e o homem também tem uma parcela pequena de estradiol, porque há, de acordo com cada sexo, uma transformação de um hormônio em outro. E a mulher ainda tem um período muito próximo à menstruação, onde os níveis de testosterona somem bastante, o que com a queda deles pode causar uma série de processos que advêm com a menstruação. Esses processos estão relacionados muitas vezes com sintomas desagradáveis, que são os sintomas da TPM, e a progesterona é um hormônio da gestação. É um hormônio extremamente importante para a manutenção do ciclo de vida da gestação. Francisco, a gente sabe que no decorrer da vida há aquelas fases, você está falando inclusive da mulher, né, que tem o período da puberdade, depois da menopausa, né, há uma variação desses hormônios. Exato. E essa variação pode interferir também na questão da fertilidade. Como é que é isso? Explica pra gente assim, desde lá quando a menina, aí a puberdade. Na vida embrionária, o que determina a produção hormonal é a característica de cada indivíduo. Se ele é XY, se ele tem o cromossomo Y, aí ele vai produzir testosterona desde lá da vida embrionária em níveis altíssimos. E depois isso acaba determinando a formação dos órgãos sexuais secundários. E na mulher, a ausência do cromossomo X não determina a produção de testosterona, que desenvolve aí os órgãos femininos. Depois do nascimento, os níveis hormonais caem bastante, ficam muito parecidos do homem e da mulher durante toda a vida pré-púbere, que é a vida antes do início da adolescência. No momento da adolescência, com a determinação dos hormônios sexuais secundários, a testosterona basicamente no homem e o estradiol na mulher, há uma desenvoltura, um desenvolvimento diferente. O homem ganha massa muscular, ganha os pelos pubianos, aumento dos testículos e do pênis, e a mulher, por sua vez, né, basicamente tem aumento das mamas, que vão produzir leite depois na gestação, né, uma disposição da gordura, que a gente chama de gordura ginecoide, uma gordura maior nos quadris, né, a quantidade de músculo e a forma dos músculos é diferente na mulher, há o amadurecimento dos órgãos genitais internos, o útero, os ovários e os órgãos genitais externos. Durante todo esse processo, nós temos que observar as possibilidades de malformação que acabam dificultando, muitas vezes sendo uma das causas, às vezes, de infertilidade da mulher. Mas depois ela entra no processo reprodutivo. Esse processo reprodutivo respeita o seu ciclo menstrual. O ciclo menstrual dela começa com estímulo ao resgate de um óvulo que vai começar a ser estimulado e crescer,
E aí, durante todo esse processo, os hormônios vão se modificando até que um pouco antes do meio do ciclo, por volta do 13º dia, há um pico de um dos hormônios e ocorre a ovulação. Se esse óvulo é fecundado pelo espermatozoide, aí o embrião migra para o útero, se prende dentro do útero, no endométrio, e a progesterona vai reger aí o desenvolvimento de uma gestação. Se isso não acontece, o desprendimento no final do ciclo com a queda dos hormônios e ocorre aí a menstruação. Então, isso é bem interessante entender, porque vários hormônios são utilizados para produzir as pílulas anticoncepcionais, né, os anéis vaginais, as injeções e os implantes que nós vamos falar depois, que acaba causando uma estabilidade dos hormônios durante o ciclo menstrual, diminuindo bastante o risco das intempéries relacionadas à menstruação para aquelas pacientes que precisam também de anticoncepção. Francisco, então nesse período que eu estou entendendo, então a mulher tem esses hormônios. Há a necessidade de ter um equilíbrio desses hormônios para que haja todo o processo de ovulação, menstruação, etc. Existem, que problemas podem ocorrer nesse período, então, da vida em que a mulher, então, pode gerar filhos, né, que pode eventualmente atrapalhar a questão da fertilidade para a mulher? Do ponto de vista hormonal? Isso. Do ponto de vista hormonal, a gente tem principalmente a síndrome dos ovários micropolicísticos. Ela está associada ao ganho de peso, né, de algumas pacientes que podem causar uma resistência a uma insulina, que é como se fosse uma diabetes, uma pré-diabetes. Essa síndrome dos ovários micropolicísticos, elas estão associadas a um aumento muito grande de um tipo de hormônio e a diminuição de outro, o que leva a um desequilíbrio. Então, essas pacientes que deveriam estar tendo um pico hormonal no meio do ciclo e que deveriam, aí nesse momento, ter a ovulação e estarem com a chance de engravidar, elas passam a não conseguir ter a expulsão desses óvulos. E aí, esses óvulos acabam regredindo e se formam vários folículos, vários cistinhos na periferia dos ovários que passam a crescer e produzir outros hormônios, mais intensamente, que são os hormônios masculinos que vão agir, que é a testosterona, ou os androgênios, né, que vão agir na periferia do organismo dessa mulher, levando então ao aumento de pelos, oleosidade da pele, irregularidade menstrual, porque como ela não ovula, muitas vezes ela não menstrua, não produz progesterona e essa paciente passa a ter um quadro de infertilidade, já que ela não ovula, ela também não tem chance de engravidar. Outro aspecto também, o estilo de vida moderno hoje, as mulheres, de uma forma geral, estão deixando para engravidar mais tarde. Querem estudar, trabalhar e etc. Esse deixar para mais tarde, né? A questão hormonal, ela vai mudando, porque a gente sabe, eu quero chegar depois lá na menopausa, né? Na menopausa, do climatério. Mas esse deixar para mais tarde, isso pode também ter alguma coisa da questão hormonal influenciar, o nível o estresse do dia a dia, tudo isso pode mexer com o equilíbrio hormonal da mulher e causar problemas na área da fertilidade? Tanto da mulher como do homem, isso hoje é bem patente. Nós temos desde estímulos ambientais, né, o excesso de cloro no dia a dia, do lixo, por exemplo, a queima, coisa que a gente muitas vezes não para nem para pensar, mas todo lixo que é incinerado ou todo lixo que volta para o ambiente, ele pode entrar em contato com a atmosfera e durante as chuvas produzir o que a gente chama de chuva ácida. O gado se alimenta desse cloro que cai nas lavouras, na pastagem, nos alimentos e estão acreditando cada vez mais que esse cloro tem uma influência extremamente negativa na produção hormonal, tanto de mulheres como de homens. O cigarro, por exemplo, é um veneno patente, tanto para o homem, que diminui a qualidade seminal, quanto para a mulher, que diminui a motilidade tubar e a produção dos óvulos. A questão dos hormônios é que, com o passar dos anos, cada vez mais a mulher se adquirindo uma posição melhor no mercado de trabalho e muitas vezes tendo que se formar, fazer faculdade, pós-graduação e encontrar a sua posição dentro desse mercado, ela acaba postergando o desejo de engravidar e muitas vezes passando dos 35 anos. 35 anos é o ano básico, é o ano
que nós temos como deadline para a paciente pensar em engravidar. A partir daí, claro que ela pode conseguir, mas as chances começam a diminuir, porque a partir de 35 anos, a sua reserva folicular, que ela é sempre constante, o homem produz a cada 72 dias, 80 dias, novos espermatozoides. A sua capacidade reprodutiva cai também com os anos, mas de uma forma muito menos intensa do que na mulher. A partir dos 35 anos, a capacidade reprodutiva da mulher desaba numa curva descendente muito importante. E o que muitas vezes acontece é que elas acreditam ter um pensamento fantasioso de que com as terapias modernas de reprodução assistida, ela pode engravidar em qualquer fase da vida. O que não é verdade, porque o óvulo dela, o oosto, ele tem na sua formação no DNA a mesma idade que ela. Então, ela tem uma mulher de 35 anos, tem um óvulo de 35 anos, a de 40 tem um óvulo de 40, que não tem a mesma capacidade reprodutiva e nem a produção hormonal que deveria ter no momento em que ele mais seria interessante engravidar. Achei, Francisco, muito importante, muito oportuno esse comentário que você fez com essa questão, porque realmente a todo instante nós estamos vendo na mídia aí programas, informações sobre a questão de terapia hormonal, as pessoas querem estar melhor, mais jovens, o corpo, etc. E muitas mulheres, em função desse aspecto aí de querer deixar para mais tarde, mas ficam confiando que não, depois tem jeito, né? A ciência hoje, a medicina está muito avançada e tudo, e não é bem assim. Né? Não é bem assim. Muitas vezes nós temos que abrir mão da sua própria carga genética para conseguir óvulos de doadoras, porque os seus já não têm mais a capacidade reprodutiva. É claro que a gente faz fertilização in vitro em todas as idades onde a gente consegue resgatar óvulos, mas muitas vezes esses óvulos não fertilizam. E os embriões que fertilizam muitas vezes não têm qualidade legal. E quando a gente vai transferir esses embriões para dentro do útero de algumas mulheres, a gente já avisa que pode ser que o resultado não seja dos melhores. E você percebe nas taxas de gravidez, que a gente chama de bebê em casa, que diminui bastante por conta da idade materna. Ok. Eu quero voltar no assunto, inclusive, da questão da fertilidade. Eu sei que você está aí com algumas novidades nessa área, você teve congresso, mas eu só quero caminhar um pouquinho ainda nessa evolução da mulher e chegar na menopausa, no climatério, né? Então, nós temos aí o declínio ou a parada especificamente dos ovários na produção dos hormônios. E aí? Como é que acontece? Por que acontece isso? Isso acontece? Como a gente estava falando, a diferença entre as mulheres e os homens, que a gente falou da diminuição da sua produção, da qualidade do sêmen e da diminuição mais abrupta nas mulheres, quando a gente chega no final dos óvulos dentro dos ovários, quer dizer, nós estamos sem a reserva ovariana, se findou, acabou, aí ela tem uma diminuição importante da produção dos seus hormônios junto com isso. Ela passa a entrar no período de climatério. O homem também tem a andropausa, ele também tem uma diminuição, mas de uma maneira bem mais lenta. No entanto, tanto no homem quanto na mulher, a gente pode perceber nesse período do climatério alterações bem importantes no que eles consideravam normal no seu dia a dia. Na mulher, ela passa a ter aquelas ondas de calor, calores noturnos que impedem o seu sono. Muitas vezes ela dorme, mas ela não consegue atingir o que a gente chama de sono REM, que é aquele sono que descansa. Então ela acorda cansada e ela tem uma vida estressante. Por quê? Porque sua vagina passa a ficar seca. Quando ela vai ter relação, ela tem dor. O seu libido, desejo sexual, o seu erotismo afunda, porque a falta da testosterona e também do estradiol no seu organismo faz com que ela tenha uma diminuição importante desse desejo sexual. Ela tem uma atrofia muscular, passa a sofrer um envelhecimento. É lógico que tudo não acontece de uma vez, vai acontecendo gradativamente. Mas se ela não despertar para aquilo, procurar um tratamento em relação àquilo, ela vai perceber que no dia a dia ela vai acabar sofrendo uma deterioração da sua qualidade de vida, uma destruição do seu relacionamento familiar e que muitas vezes, porque ela passa a se tornar ansiosa, irritadiça e a depressão é algo muito comum
nessas pacientes aí climatéricas. Assim como a gente não vê tão fortemente, mas existe nos homens mais velhos, né? Você que acompanha no consultório, é muito comum você perceber, olha, doutor, estou perdendo também a capacidade de raciocínio que ocorre em homens e mulheres, a diminuição da massa muscular nos homens, a diminuição do número e às vezes da qualidade da ereção para a relação sexual, da produção seminal, né, do desempenho físico e também na qualidade de vida do dia a dia. Então, com a idade, hoje a gente sabe que os indivíduos podem, aí aumentou a expectativa de vida, então às vezes as pessoas podem passar de 1/3 à metade da vida nesse período. Por isso que a gente tem que pensar em qualidade de vida e existem tratamentos para isso. Falando de qualidade de vida, tratamentos. Para a mulher, né, na questão aí, quando ela chega no climatério, hoje ainda se faz e se pode fazer a terapia hormonal. Sempre houve aquela questão, a terapia hormonal ela poderia estar associada à questão de câncer de mama, câncer ginecológico. Isso, como é que está hoje, assim, os conceitos, as indicações, essa questão? Hoje a gente fala muito de terapia bioidêntica, que é basicamente o uso de hormônios muito semelhantes ou exatamente iguais, na verdade, àqueles que ela tinha antes. Qual a diferença? Quando você usa hormônios com característica natural, eu não estou falando dos fito-hormônios, não estou falando assim daqueles hormônios que advêm das plantas, né? Da soja, da ameixa preta e etc. Eu estou falando realmente dos hormônios que são aqueles dos quais ela tinha antes de perder no climatério. Quando a gente fala desses hormônios bioidênticos, nós estamos falando de hormônios que não têm a passagem hepática. São hormônios que são utilizados ou por via transdérmica, por gel ou creme que aplica na pele, ou pelos implantes que se colocam embaixo da pele no tecido subcutâneo. Hoje a gente tem uma qualidade melhor e uma disposição melhor para se utilizar esses hormônios. Tiveram 2 estudos americanos muito grandes há 10 anos atrás que foram muito criticados posteriormente pelo uso do hormônio, porque eles foram dados de forma indiscriminada, sem individualizar cada um. Então, você teve um aumento realmente de vários efeitos que poderiam ser ruins para as pacientes, o que trouxe um pânico muito grande para médicos que hoje já têm uma noção que não funciona dessa forma e para os pacientes. O que nós temos que deixar bem claro é que não é o hormônio que vai causar nenhum tipo de câncer, muito menos o câncer de mama. Aquela paciente já pode ter uma predisposição para isso e que nós temos que individualizar o tratamento. Se ela não tem um caso de câncer de mama na família, na irmã, na mãe, se ela não tem um caso de mama na família e próximo a ela, se ela não tem alterações que podem levar a problemas tromboembólicos, nós não nos preocupamos com isso, porque é muito pior ela ficar com uma qualidade de vida destruída do que ter o risco de câncer de mama. E o câncer de mama nós temos que lembrar que toda mulher, ela tem 5 em cada 1000 mulheres vão ter câncer de mama, independente do hormônio. Quando ela usa o hormônio por mais de 5 anos, não por menos, por menos de 5 anos é bastante seguro, mas por mais de 5 anos, essa estatística sobe para 8 em cada 1000. Então, 3 mulheres em cada 1000 não justifica a paciente não fazer um tratamento que vai melhorar a sua qualidade de vida durante anos. Ok. Acho que vocês estão em casa, estamos aqui, o doutor Francisco Gonzaga, ginecologista, falando sobre hormônios, bem na área dele, como ginecologista na área da mulher, mas o doutor Francisco também, ele hoje aqui em Araras, ele é referência em tratamento de infertilidade conjugal. Aqueles casais que não tiveram filhos, tanto no fator feminino e também tem atuado no fator masculino, que nós vamos explicar já como ele entra mesmo como sendo ginecologista. E é sobre isso que eu queria que você falasse para a gente hoje, Frank, com relação a essa questão hoje. Fator feminino, fator masculino. Muitas vezes a gente sabe que às vezes o fator masculino também ele você me dizia há pouco, né? Muitas vezes, quando é o fator masculino, é até mais tranquilo, né? O tratamento. Às vezes o fator feminino tem algumas complexidades a mais de tratamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, já que você tem atuado muito aqui, já hoje, como até referência aqui em Araras e região. Eu muitas vezes, nem ontem eu tive uma paciente que ela já chegou falando, meu parceiro é muito machista, ele não vai querer fazer o exame. Nós, hoje em dia, como médicos que trabalhamos com reprodução assistida, os médicos especialistas nessa área não podem, de forma nenhuma, estender um tratamento para a reprodução assistida
onde a paciente vai usar hormônios e vai ter que fazer um segmento com exames sem que o marido faça o exame. Porque a gente sabe que 40% dos casos de infertilidade são femininos, mas 40% são masculinos e 20% são dos dois juntos. Então, nós temos aí as causas femininas, que hoje são divididas de uma forma um pouquinho diferente, que é a obstrução das vias canaliculares, quer dizer, você pode ter um problema dentro do útero, você pode ter um problema nas trompas. Nós temos hoje também o fator ovulatório, que é muito importante, a gente falou da síndrome dos ovários micropolicísticos, quer dizer, a paciente não ovula, então a gente faz uma série de hormônios para saber o que está acontecendo. E nós temos ainda no fator da mulher a endometriose. E no homem, a qualidade seminal pode estar alterada por uma série de fatores. Hoje, o que a gente vê muito e é muito comum são pacientes com uma quantidade muito pequena de espermatozoides, óligo ou azospérmicos, pela utilização de ou drogas recreativas, que nós chamamos, né, que são, por exemplo, a maconha, a cocaína e outras drogas, também pelo fumo, o tabagismo ele diminui bastante a qualidade seminal, né? E a varicocele, que é algo que causa decididamente uma perda da qualidade seminal. E, Frank, hoje então, com relação ao fator masculino, e você dizia há pouco a questão hoje da terapia hormonal bioidêntica, né? Que hoje é uma realidade e vem já há algum tempo desenvolvendo a ciência, a medicina, formas, são os adesivos, os gels. Hoje tem implante subcutâneo, né? E o que você tem a falar para a gente sobre essa questão hoje e a aplicação e indicação nesses casos? O que é bem interessante, eu estive em Salvador, lá no que é o berço do desenvolvimento dos estudos dos hormônios com implantes. O Dr. Elcimar Coutinho é um médico baiano muito famoso, está sempre na mídia, aí explicando as suas convicções hormonais. Ele ajudou a desenvolver uma série de hormônios e hoje eles produzem os implantes hormonais. Esses implantes hormonais, eles são produzidos com esses hormônios bioidênticos. Quais as vantagens? Bom, na paciente do climatério, da menopausa, nós podemos usar os implantes para melhorar todos aqueles sintomas, né? Os calores, o desejo sexual, a lubrificação vaginal, melhorar a qualidade de vida. A vantagem é que você coloca embaixo da pele, dura um ano e pouquinho, não precisa usar todos os dias e principalmente não tem a passagem hepática, diminuindo o risco de trombose, por exemplo. No homem, também esses implantes podem ser utilizados na forma de uma melhora da sua qualidade de vida, de massa muscular, do desenvolvimento sexual, das ereções. E nós temos ainda o que a droga ou sal desse hormônio bioidêntico, que é muito já difundido, já é muito utilizado há muitos anos atrás. A gente já tinha ele, mas nós há algum tempo não temos mais à disposição em comprimidos. Então o Dr. Elcimar fez um implante que chama o implante de gestrinona. Ele é vulgarmente conhecido como chip hormonal e tem se utilizado bastante, muitas vezes com outro foco, né? Com o foco mais estético. A gente vê aí em São Paulo, Rio, Brasília, as mulheres utilizando porque ele aumenta bastante a massa muscular, ele ajuda a reduzir o peso, diminuindo a gordura, mas essa basicamente não é a indicação. Nós não indicamos como ginecologista os implantes de gestrinona, que é o chip hormonal, para exatamente isso. Isso acaba sendo um efeito colateral desejável, um efeito interessante do medicamento. Nós utilizamos principalmente para aquelas mulheres que precisam de anticoncepção, que elas querem um tipo de anticoncepcional que lhes seja prático e que ajude a sua qualidade de vida. Por quê? Porque o implante de gestrinona colocado na região do quadril, ele diminui o fluxo menstrual até interromper completamente. A paciente fica sem menstruação. Isso não traz problema nenhum, só vantagens. Diminui o sangramento, melhora
todas aquelas características que elas tinham, principalmente nas que têm TPM, porque tem umas pacientes que têm uma TPM importantíssima, Eliseu, que acaba com a qualidade de vida. Você já deve ter ouvido falar de mulheres que dizem que não conseguem nem conversar com o parceiro, com a família durante esse período. Então você consegue que ela não tenha TPM, estabiliza os hormônios, inchaço mamário, dor pélvica, sangramento em exagero. É um bom tratamento para endometriose porque acaba reduzindo o fluxo até parar o sangramento. Inclusive, naqueles casos de endometriose profunda, pode diminuir os nódulos de endometriose, o que leva a um tratamento clínico, sem a necessidade de cirurgia e muitas vezes com um resultado bastante interessante. Então, o chip hormonal, ele vem hoje como uma inovação aqui na nossa região, mas ele tem uma indicação bastante precisa, que é como um anticoncepcional, que vai promover o alívio dos sintomas da TPM e, com isso, trazer muito melhor qualidade de vida para as pacientes. E ainda com relação a esse chip, para o homem também hoje, há indicação também dessa testosterona bioidêntica e tudo, já tem alguma coisa nesse sentido? Muito, e é bem interessante que eu vou ter que contar uma história dessa semana no consultório, né? A paciente ela já é uma paciente ela tem 48 anos, 49, mas já estava com uma menopausa instalada há 3 ou 4 anos. Então é uma paciente que sempre teve muita atividade física, extremamente ativa e sempre teve uma vida sexual excelente com o marido. Eles estavam em crise, o casamento estava em crise e ela veio se queixar. O marido bem mais velho, com 60 e poucos anos, mas ainda mais ativo que ela, e ela estava se queixando. Aí nós conversamos, colocamos o chip nela, colocamos os implantes de estrogênio, a gente coloca um pouquinho de testosterona também. Ela melhorou muito e essa semana o marido veio conversar comigo porque agora ele quer também, porque ele quer acompanhar o ritmo da esposa. Então o que eu pedi primeiro para que ele passe com o urologista, para o urologista poder avaliar a próstata dele, né? A gente fez uma dosagem de testosterona e realmente a testosterona dele está no limite, em torno de 300. Eu acredito que para o homem se sentir bem, ele tem que estar acima de 500, é de 300 a 1000, mas acima de 600, 700 ele se sente bem. Então, se o urologista nos autorizar, a gente pode colocar uma quantidade, claro, bem maior de hormônio, porque ele é homem, né? Então ele precisa. E é uma novidade hoje da utilização que melhora muito. Eles dizem que até o raciocínio, o pensamento abstrato melhora, fora todas as outras situações que trazem as outras vantagens, né, principalmente aqueles que têm atividade física, no ganho de massa muscular e etc. Tudo isso ajuda bastante. Ok. Conversamos com o Dr. Francisco Gonzaga, nos deu hoje uma aula sobre hormônios, tanto da área feminina, mais especificamente que a área dele, mas como agora já no final, falando inclusive sobre essa questão dos chips, né, de testosterona bioidêntica e essa possibilidade hoje de uma forma muito prática. Achei muito interessante, Francisco, você falando essa questão da praticidade, né? Colocou lá 1 ano e pouco, quer dizer, não se preocupa, aquilo é uma liberação. Até isso eu queria saber, a liberação, me fala um pouquinho sobre isso, que muita gente vai estar em casa, mas será que funciona meio 1 ano direto? Como é que é isso? Você me lembrou de algo que eu esqueci. Isso, eu queria que você complementasse então. Quando a gente toma o comprimido, né, com hormônio, ele passa pelo fígado, então ele tem que ter uma quantidade enorme daquele produto, porque uma grande parte fica no fígado e o que se disponibiliza depois é uma parte bem pequena. Só que a gente só precisa dessa parte pequena, teoricamente, para o paciente se ficar bem. Então, os gels, quando a gente usa na pele, ele cai direto, os adesivos, ele cai direto, né? Hoje tem o adesivo masculino também, que também, com testosterona, que também cai direto na circulação sanguínea. Só que como ele faz? Ele tem que, os adesivos eles são trocados, muitas vezes diariamente ou a cada 2 ou 3 dias, o gel se passa todo dia, e aí você tem um nível que sobe bem no momento que você coloca e depois vai caindo ao longo do dia. Quando você usa o implante, ele tem uma liberação constante durante todas as 24 horas durante 1 ano. Começa a cair mais no final daquele ano, mas dura por no mínimo 12 meses. Para as pacientes que querem anticoncepção, aí a gente sugere que troque com 12 meses mesmo. Mas muitas vezes para paciente no climatério, eu já vi paciente que chega mais atrasada, fala, nossa doutor, já tem
já passou 3 ou 4 meses e agora que eu voltei a sentir um pouquinho os sintomas. Quer dizer, ele dura até mais do que um ano. E a praticidade de você não precisar ficar passando todos os dias, muitas vezes vai viajar, não esquece de levar, né? Isso ajuda bastante e a manutenção também do nível sempre constante de liberação do produto. Ok. Francisco, queria que você já vamos fechar o programa hoje falando sobre hormônios. A sua mensagem final hoje sobre essa questão, que hoje isso é uma realidade, isso é um progresso, vamos dizer, de tratamento e tudo. As suas palavras, considerações finais sobre o assunto de hoje, que foi hormônios. Sim, hoje nós não podemos pensar em viver muito sem qualidade de vida. Nós temos que viver bastante e com qualidade de vida. Os hormônios nos deixam com a jovialidade que nos faz manter a atividade profissional, de vida, sexual, com os nossas parceiras e parceiros. Portanto, eu acredito que é muito importante que a gente sempre tenha uma mente sã para manter um corpo são e para manter um corpo são, ter os nossos hormônios em dia. Então não tenha medo de usar terapia hormonal, né? Desde que você faça um acompanhamento médico correto, use nas dosagens indicadas. Eu acho que isso vai ser extremamente bom para você, tanto para a mulher quanto para o homem. Ok, nosso agradecimento ao Dr. Francisco, ginecologista aqui de Araras, que sempre tem nos trazido entrevistas muito proveitosas, muito oportunas e de muita atualidade, coisas atuais, como ele trouxe hoje aqui para nós. Muito obrigado, Francisco, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Você que está em casa, gostou da entrevista, quer ouvir de novo, sexta-feira às 18h30 nós teremos a reprise desse programa e depois ele será disponibilizado no YouTube em Eliseu Martins Entrevista. Nós vamos ficando por aqui, um abraço a todos, uma boa noite e até o próximo programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida.